Escuta isso aqui comigo, ó. Conhece essa música?
Conhece isso? Que tal essa música, hein? Essa música ficou esquecida por 200 anos, imagine só, né? É, quase 200 anos, na verdade. Mas é a música de um grande compositor, de um compositor que eu acho, não sei se você escreveu aqui abaixo, se você comentou aqui abaixo, se conhecia essa música e, consequentemente, o compositor dela, mas é um compositor que eu acho sempre que é um pouco subestimado. E foi considerado, ainda em vida, o maior compositor de seu tempo, né? Ele é um nome importante, assim, digamos, ah, passando pela biografia de outros grandes compositores, como Beethoven, Mozart, né? Essa música é o segundo movimento de um concerto para violoncelo. Você deve ter percebido aí essa voz grave, né? Essa voz, eu digo assim, né? Esse instrumento grave, esse som, essa parte, esse timbre mais grave se destacando, né? Que era o violoncelo solista. Esse é o segundo movimento do concerto para violoncelo número 1, em Dó maior, de Joseph Haydn. Um compositor que eu acho fantástico, não só porque eu acho, mas porque é de fato, e é muito pouco tocado. E eu imagino que, a essa altura do campeonato, se você gostou dessa música e talvez não goste muito de Haydn ou não conheça Haydn tanto, talvez você tenha tomado aí um susto, né? Talvez até você abandone esse vídeo e pense, isso não vale a pena, é um compositor assim que não é Mozart, não é Beethoven, não é Chopin, não é Bach, não é Vivaldi, né? E se for assim, tudo bem. Desculpa, desculpe decepcionar. Mas o fato é que esse é um belíssimo concerto de um grande compositor. E eu quis trazer essa música por duas razões. A primeira delas porque eu gosto de Haydn, acho que todo mundo devia gostar, né? Acho que todo mundo deveria conhecer melhor esse compositor, pelo menos, né? Justamente pela sua importância histórica e porque essa importância não é, digamos assim, somente histórica ou em vão, assim, uma importância gratuita, só porque ele foi uma personalidade que viveu um momento da história, né? Não por isso, mas ao contrário, a importância histórica de um compositor se dá justamente pelo que ele deixa de legado, pelo que ele produz, pelo que ele impacta, pelo que ele deixa de contribuição musical mesmo, né? Imagine que nós estamos falando do compositor responsável pela, ou ainda pela personalidade musical responsável pela mudança de Beethoven de Bonn para Viena. Se não fosse a fama de Haydn, se não fosse o grande passo no currículo de um jovem músico de Bonn ter como Haydn seu professor, né, ter como professor Joseph Haydn, ter no seu currículo Joseph Haydn, se não fosse isso, se não fosse algo tão importante para a carreira de um jovem músico, Beethoven nunca teria saído de Bonn, nunca teria ido para Viena, nunca teria tido as oportunidades que teve em Viena, possivelmente nunca teria sido o Beethoven que nós conhecemos. Só assim, uma nota de rodapé, né, do que é Joseph Haydn, do que foi, do que significou essa personalidade musical. Mas, então, em primeiro lugar, eu quis apresentar esse
essa música para que você, de repente, né, sei lá, eventualmente você não conhecia esse concerto. Aqui tem, na verdade, só uma parte dele, né, só o segundo movimento. Mas então, para que você conhecesse essa música belíssima e isso chamasse atenção para o seu compositor. Mas eu também queria, ou melhor, quis trazer essa música, apresentar nesse vídeo essa música, por uma outra razão. Ela serve muito bem como uma espécie de exercício para melhorar um aspecto, pelo menos, da nossa escuta de música clássica, a nossa apreciação de música clássica. Que é o seguinte, ó, veja bem, pensa aqui comigo. A música clássica é formada por várias dimensões, poderia dizer assim, né? Vários aspectos. Um deles é justamente a ideia, pelo menos, de diferentes planos sonoros, né? Eu tenho aqui uma partitura na minha frente, ó, e isso não quer dizer que você precise saber ler partituras, tá? Para entender a música clássica. Evidente que não, eu já disse isso em muitos lugares, muitos vídeos meus, aulas e tudo isso, então você provavelmente já me ouviu falar que ninguém precisa ser músico, ninguém precisa saber ler uma partitura, entender de música para apreciar bem a música clássica. Mas eu quero, com essa partitura aqui, te mostrar, veja aqui, isso é a Sinfonia Escocesa de Mendelssohn, está aqui na minha mesa porque eu estou estudando. Eu queria te mostrar aqui, ó, como vários instrumentos, você está vendo aqui o nome dos instrumentos, né? Os nomes dos instrumentos aqui, né? Assim, várias linhas, uma por cima da outra, né? Uma acima da outra. Assim, várias linhas, várias pautas, pentagramas, enfim. O fato é que são vários instrumentos tocando junto. A própria orquestra, assim, no palco, já nos dá isso muito claramente, né? São vários instrumentos, diferentes instrumentos. Uns são grandes, outros são menores, uns são de sopro, outros são de cordas, uns são de percussão, outros são de metais, né? de sopros, mas da família dos metais, né? Enfim, essa cena já nos dá a dimensão de que a música orquestral é tocada por diferentes sons, diferentes instrumentos, diferentes timbres. Muito bem. Isso é algo da constituição de uma sinfonia, de um concerto, né, qualquer obra da música clássica. Na verdade, qualquer obra, até mesmo de música popular, você vai ter esses vários instrumentos, né, tocando juntos. E esse é um aspecto interessante da música clássica. Por quê? Porque, em geral, esses instrumentos tocando juntos formam diferentes planos sonoros que são, digamos assim, foram normalmente pensados pelos compositores de diferentes épocas como camadas que compõem um todo. Eu gosto sempre de usar essa linguagem das camadas, né? Pensa assim num bolo recheado, né? Uma torta bem gostosa assim, né? Com várias camadas de bolo, recheio, um recheio X, outro recheio Y, né? E de repente um bolo de chocolate, outro bolo branco, né? Um recheio de morango, outro recheio de coco. Então você vê cores diferentes assim, né? Além das camadas propriamente. Você vê a delimitação entre elas, mas você vê também as diferentes cores. E, necessariamente, nesse caso do bolo, né, os diferentes sabores. De forma que quando você dá uma garfada assim numa fatia de torta como essa, você pode assim pegar todos os sabores de uma vez só, ou você pode isolá-los, assim, separá-los, né, com seu garfo e experimentar cada um deles. Eu gosto de pensar nessa imagem porque é exatamente assim que a música clássica também pode ser apreciada. Essas várias camadas que compõem um todo orquestral
formam um resultado sonoro, um resultado geral, né? Vários sons simultâneos, temos ali uma outra sonoridade geral. Mas, ao mesmo tempo, eu posso levar a minha atenção, a atenção da minha audição, eu posso focar a minha percepção em um instrumento ou em outro, né? Ou em dois ao mesmo tempo, ou em três ao mesmo tempo, ou em todos ao mesmo tempo, de forma que escutar assim, em geral, pelo menos me baseando aqui na experiência dos últimos 7 anos que eu faço esse trabalho na internet, né, com milhares de alunos e tudo mais, nos cursos todos, na escola do ouvido, por exemplo, em geral o que acontece é algo fascinante. O que acontece é que quando a gente escuta assim, a gente realmente se surpreende e percebe não só a beleza a beleza dessas vozes se entrelaçando e formando, né, essas camadas, como também a gente percebe muitos detalhes mesmo, assim, pequenas notinhas, pequenos efeitos, né, elementos, coisas que acontecem ali dentro, coisas que a gente às vezes nem sabe dizer o nome, né? Assim, um ouvinte normal de música, alguém que não seja um músico treinado, pode perceber coisas que mesmo que não saiba nomeá-las, isso aqui foi um trinado, isso aqui foi tal coisa. Mesmo sem saber, pode captar essas coisas. E é por isso que eu queria, então, tocar de novo para você o segundo movimento do concerto de Haydn, para fazermos esse exercício juntos, né? Vou fazer um pouco do que eu chamo de escuta guiada. Então eu vou parar, vou falar, vou assim, interromper a música para apontar certas coisas, mas a ideia é que você possa, então, escutar esses diferentes planos sonoros acontecendo. Esse segundo movimento, pela época em que foi composto, ali pela década de 1760, quando Haydn estava começando o trabalho na corte dos Esterházy, né? Ele tem ainda uma grande influência barroca. Já é uma obra do que se chamaria depois de classicismo. Haydn é, aliás, um compositor vinculado ao classicismo. Ele viu o classicismo nascer. Quando Haydn nasceu, Bach estava vivo, Vivaldi estava vivo, os grandes mestres do barroco estavam vivos ainda, né? E quando Haydn morre, já em 1809, Beethoven, como sendo essa grande passagem, essa grande ponte para o romantismo, já está compondo as suas grandes obras, né? Então, quer dizer, Haydn teve uma vida longa, ele viu, portanto, o classicismo nascer e praticamente declinar para dar lugar ao romantismo, né? Mas quando esse concerto foi composto, o mundo, digamos assim, né? Quer dizer, a música europeia ainda estava bastante ali no limite entre o barroco e o classicismo, né? Entre o estilo antigo e a novidade clássica que estava chegando, a música galante que estava chegando. Então, esse segundo movimento tem uma forte influência barroca. Por isso a gente percebe a presença dos graves da orquestra tocando aquilo que é o chamado baixo contínuo, né? Inclusive tem um cravo tocando junto, perceba só. Os violinos tocam essa melodia, não é, mais lírica, enquanto os baixos, né, os graves, tocam essa coisa mais pontual, né? Pam, pam. Né? Escuta só do início mais uma vez. Ó. Pam, pam, pim, pam, pam, pam. Percebe? Pam, pam. Escuta os baixos. Pam, pim, pim, pam. Aqui a gente percebe claramente uma melodia aguda que vai para que tem um rumo, que tem um jeito, e uma melodia grave, né? Uma linha, uma camada mais grave que funciona de outra maneira, percebe?
Agora vai entrar o astro dessa música, que é o violoncelo solista, né? O violoncelo é um instrumento grave, então ele vai entrar com a sua voz, digamos assim, grave, furando essa massa que as cordas da orquestra estão tocando até agora. Escuta. Percebe? Enquanto isso, a orquestra fica no acompanhamento. Tchau, pam, com essas notas assim curtas e sempre interrompidas, né? Sempre com um silêncio entre elas, percebam? Tchau, tchau. Os violinos. E o violoncelo responde. Ele imita, né? Procura fazer esse esforço de perceber o violoncelo, e aí você identifica, né, assim, ao perceber que o violoncelo canta mais, né, essa melodia cantada, assim, lírica, né, ele aparece mais, você acaba que aprende um pouco da voz dele, como é a voz dele, memoriza, e percebe que a orquestra acaba naturalmente se separando, né? Então ele se destaca mesmo da orquestra. São duas coisas diferentes. A orquestra toca notas curtas, cham, 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 e o violoncelo, esse fluxo de notas, né? E aí procura escutar então essas duas coisas acontecendo. Procure perceber essas duas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Orquestra. Escuta a orquestra. Orquestra. E veja só que linda essa parte, né? O violoncelo para um pouco de tocar, os violinos, essa parte mais aguda, tem essa figura, essa linha, né? Enquanto a parte grave da orquestra, as violas, os violoncelos, os contrabaixos, tocam pam, 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 pam. Escuta isso mais uma vez. Aqui, ó. Aqui. Pam, 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 pam. Duas linhas, percebe? Bom, o violoncelo vai entrar de novo.
Vamos até aqui. Depois eu queria que você voltasse ao início desse vídeo para escutar desde o início, né? Para escutar a música completa, né? Esse segundo movimento completo, aplicando isso que a gente acabou de ver até aqui. Quer dizer, é possível você focar a sua atenção de maneira assim muito realmente dirigida, assim, né? Olha, escuta isso aqui, ó. Deixa eu prestar atenção nisso daqui. Deixa eu prestar atenção agora nessa outra camada, nessa parte que está mais ao fundo, nessa parte que está mais superficial, né? Aliás, me diga aqui se isso mudou a sua escuta, se isso de fato aconteceu com você, porque é o que acontece normalmente, né? E curiosamente, a gente às vezes não percebe isso até que alguém diga. A gente às vezes escuta a música clássica com uma atitude assim de quem, uma atitude talvez um tanto quanto passiva, de quem assiste apenas o que está acontecendo, presencia apenas e não penetra no que está acontecendo. É isso que a gente acabou de fazer aqui. Essa foi a meta desse vídeo, te mostrar como é possível penetrar nessa nuvem sonora, que é o resultado final de uma obra, e vasculhar as camadas que tem ali, percorrer as camadas, as várias camadas que tem ali, né? Esse é um belíssimo exemplo, eu espero que você tenha gostado. E se você quer aprender a desenvolver a sua escuta de música clássica, aqui abaixo tem um link para a Escola do Ouvido. Conheça o meu programa especialmente desenhado para quem não é músico, para quem não entende nada de partitura, né? Como sempre me dizem, mas que gosta de música clássica e quer aprender a degustá-la melhor. Dá uma olhada aqui abaixo e se você gostou desse vídeo também, deixe seu like, comente aqui o que você achou e a gente se vê num próximo. Um abraço e até lá.